Ainda consigo ouvir o barulho da minha mala batendo contra o chão de pedra na entrada do residencial Bela Vista. Aquele som seco, seguido das palavras cortantes do meu filho Leonardo. Vá morar no lugar que você tanto merece. O mundo parou naquele instante. Senti o sangue fugir do meu rosto. Minhas mãos começaram a tremer, e um frio percorreu minha espinha enquanto eu olhava para aquela mala marrom, desgastada, com algumas roupas minhas que ele havia juntado às pressas. Eu sou Berenice Caldas, tenho 68 anos, e jamais imaginei que chegaria a esse ponto. A dor de ser abandonada pelo seu próprio filho, aquele mesmo menino que você embalou nas noites frias, que você ensinou a andar, a quem você dedicou décadas da sua vida. Essa dor é indescritível. É como se alguém arrancasse um pedaço do seu coração enquanto você permanece consciente, sentindo cada segundo da tortura. O sol de Curitiba brilhava naquela quarta-feira, um dia que deveria ser comum. Leonardo havia me convidado para almoçar, algo raro nos últimos anos. Vesti meu conjunto azul marinho, coloquei meu colar de pedras roxas que tanto estimava, passei um batom discreto e perfumei-me com aquela fragrância de jasmim que sempre usei. Queria estar bonita para meu filho. Tolice minha. Mal sabia que estava me arrumando para meu próprio abandono. No carro, percebi que não seguíamos para o centro da cidade, onde ficavam nossos restaurantes favoritos. Quando questionei, Leonardo desconversou, dizendo que queria me mostrar um lugar especial. Suas mãos apertavam o volante com força, os nós dos dedos embranquecidos pela pressão. Seus olhos evitavam os meus no retrovisor. Sinais que ignorei, talvez porque uma mãe sempre quer acreditar no melhor de seus filhos, mesmo quando todas as evidências apontam para o contrário. Quando vi a placa do residencial Bela Vista, senti um aperto no peito. Já tinha ouvido Leonardo e minha nora Celina mencionarem esse lugar nas últimas semanas, sempre com comentários aparentemente inocentes. Dizem que é um lugar tão agradável, com jardins lindos, dizia Celina. Tem pessoas da sua idade lá, mãe. Seria bom para você socializar mais, completava Leonardo. Pequenas sementes plantadas cuidadosamente para preparar o terreno para o que estava por vir. O carro parou bruscamente na entrada do residencial. Leonardo desligou o motor e ficou em silêncio por alguns segundos. Pensei que iríamos apenas visitar o local, talvez conhecer alguém. Foi quando ele saiu do carro, abriu o porta-malas e retirou aquela mala. Não entendi de imediato. Aquela não era uma mala que eu reconhecia. Ele deve ter comprado para a ocasião, pensei. Leonardo, o que está acontecendo? Perguntei, saindo do carro, confusa. Foi quando tudo aconteceu. Meu filho, aquele que eu vi nascer, que eu criei com tanto amor, jogou a mala na entrada do asilo com uma violência contida e disse aquelas palavras que ficariam gravadas para sempre em minha memória. Vá morar no lugar que você tanto merece. O tempo pareceu congelar. Vi algumas pessoas na entrada do residencial olhando a cena, horrorizadas. Uma senhora mais velha que eu cobriu a boca com as mãos. Um segurança deu alguns passos em nossa direção, incerto sobre como agir. E eu, ali, petrificada, sentindo como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Leonardo voltou para o carro sem olhar para trás. Ligou o motor, mas antes que pudesse sair, algo dentro de mim despertou. Não foi raiva, nem desespero. Foi uma clareza súbita, uma força que eu não sabia que ainda tinha. Caminhei até a mala caída, ajeitei meu colar de pedras roxas e tirei o celular da bolsa com uma tranquilidade que surpreenderia qualquer observador. Minhas mãos já não tremiam quando disquei aquele número que eu sabia de cor. O número de Geraldo Fontana, meu amigo de longa data e advogado de confiança. Enquanto o telefone chamava, observei Leonardo através do para-brisa do carro. Ele me encarava com uma mistura de surpresa e irritação. Esperava lágrimas, súplicas talvez. Não esperava aquela calma, aquela dignidade que eu mantinha apesar da humilhação pública. Geraldo? Aconteceu. Foi tudo o que precisei dizer. Do outro lado da linha, a voz grave e confiante respondeu: Estou a caminho, Berenice. Não se mova daí. Leonardo saiu do carro, visivelmente irritado com minha atitude inesperada. Com quem está falando, mãe? Isso não vai mudar nada.
Já conversamos com a administração, seu quarto está pronto. Você não pode mais ficar sozinha naquela casa enorme. Baixei o telefone lentamente, encarando meu filho. Nos seus olhos, vi algo que nunca havia notado antes. Uma mistura de ganância e desprezo mal disfarçados. Como pude estar tão cega por tanto tempo? Como não percebi que aquele menino doce havia se transformado nesse homem capaz de abandonar sua própria mãe? Sabe, Leonardo, disse calmamente, você está certo sobre uma coisa. Eu realmente mereço um lugar especial, mas não é este. A diretora do residencial, Iracema Bueno, aproximou-se nesse momento. Uma mulher elegante, por volta dos 60 anos, com um olhar compassivo que contrastava com a frieza do meu filho. Dona Berenice, ela disse, não tenho conhecimento de nenhuma reserva ou acordo para sua estadia conosco. Seu filho nos procurou na semana passada, mas informamos que nosso procedimento exige uma entrevista prévia com o futuro residente e sua concordância expressa. Leonardo empalideceu. Seu plano tinha uma falha. Ele não contava com a ética profissional daquela instituição. Pensou que poderia simplesmente me deixar ali, como quem abandona um pacote indesejado. Isso é um mal-entendido, gaguejou ele. Minha mãe concordou. Ela só está nervosa agora, confusa. Não estou confusa, Leonardo. Interrompi com firmeza. Estou vendo tudo com clareza pela primeira vez em anos. Foi quando vi um carro preto e elegante entrando no estacionamento do residencial. Geraldo Fontana, aos 71 anos, ainda mantinha aquela postura imponente de quem passou a vida defendendo causas nas cortes mais importantes do país. Ele desceu do veículo, ajeitando o paletó impecável, e caminhou em nossa direção com passos decididos. Berenice, disse ele, ignorando completamente a presença de Leonardo. Está tudo pronto, conforme planejamos. A expressão no rosto do meu filho mudou de irritação para confusão, e então para um princípio de pânico. Planejaram? Do que ele está falando, mãe? Naquele momento senti uma estranha mistura de tristeza e satisfação. Tristeza pelo filho que eu havia perdido para a ganância. Satisfação por não ser a vítima indefesa que ele imaginava. Geraldo entregou-me um envelope. Os documentos que você me pediu para trazer. Tudo assinado e registrado há 3 meses, conforme suas instruções. Enquanto segurava aquele envelope, olhei para o céu de Curitiba, tão azul naquela tarde. Pensei em toda a minha vida, nas escolhas que fiz, nos sacrifícios, no amor incondicional que dediquei àquele filho ingrato. E também pensei no plano cuidadoso que havia arquitetado nas últimas semanas, antecipando esse momento que, infelizmente, eu sabia que chegaria. Aqui estou eu, Berenice Caldas, com 68 anos, prestes a ensinar ao meu filho a lição mais importante de sua vida. Uma lição sobre consequências, sobre nunca subestimar uma mulher só porque ela tem cabelos brancos e rugas no rosto, sobre o verdadeiro significado de justiça. E tudo começou com aquela ligação. Uma simples ligação que estava prestes a virar de cabeça para baixo o mundo de Leonardo e revelar que, às vezes, as aparências enganam. Que por trás da imagem de uma senhora elegante com um colar de pedras roxas, poderia existir uma estrategista formidável, capaz de prever e contornar a traição mais dolorosa que alguém pode sofrer, a de seu próprio sangue. A expressão de Leonardo ao ver Geraldo Fontana foi impagável. Era como se um castelo de cartas meticulosamente construído desabasse diante de seus olhos. Meu filho sempre me subestimou, acreditando que minha idade havia diminuído minha percepção sobre as pessoas e suas intenções. Grande erro. Os anos não me tornaram mais fraca, tornaram-me mais sábia. Minha história com Leonardo nem sempre foi assim. Houve um tempo em que éramos inseparáveis. Quando meu marido Carlos faleceu há 15 anos, Leonardo tinha apenas 27 anos e foi meu porto seguro. Assumiu alguns negócios da família, mostrava-se preocupado, ligava todos os dias. Naquela época, eu acreditava que tínhamos um laço indestrutível. A primeira mudança que notei foi sutil, quase imperceptível. Começou após seu casamento com Celina Prado, uma moça de família tradicional, mas sem a fortuna que o sobrenome sugeria. Logo no primeiro jantar em que a trouxe à mansão do Batel, percebi como seus olhos percorriam cada detalhe da casa.
não com admiração, mas com cálculo, avaliando, medindo, como quem já se imagina dona daquele espaço. Que casa maravilhosa, dona Berenice! Deve dar um trabalho imenso para manter, não? Foi um dos primeiros comentários dela, enquanto passava os dedos pelo console de mármore italiano do hall de entrada. Na verdade, Dulce Medeiros cuida de tudo há mais de 20 anos. Ela conhece essa casa melhor do que eu mesma, respondi, observando como ela franzira levemente o senho ao ouvir o nome da minha governanta. Nos meses seguintes, as visitas de Leonardo e Celina tornaram-se mais frequentes, mas também mais interesseiras. Sempre havia uma razão para discutirmos meus investimentos, as propriedades da família, as joias que herdei de minha mãe. Leonardo começou a trazer documentos para eu assinar, procurações, autorizações, transferências. A princípio, assinei alguns, confiando no meu único filho, até que um dia, Dulce me chamou discretamente no meu quarto. Dona Berenice, desculpe a intromissão, mas ouvi o Dr. Leonardo conversando com a Dona Celina no jardim ontem à noite, disse ela, torcendo nervosamente o avental entre os dedos. Eles falavam sobre vender esta casa assim que conseguissem a tal procuração que a senhora ainda não assinou. Aquela noite foi uma das mais longas da minha vida. Sentei-me na varanda que dá para o jardim de inverno, com meu velho chale sobre os ombros, e chorei silenciosamente. Não pelas possíveis perdas materiais. Nunca fui apegada a bens, apesar de apreciar o conforto que me proporcionavam. Chorei pela traição, pela quebra de confiança, pelo filho que eu já não reconhecia. Na manhã seguinte, tomei minha primeira decisão. Liguei para o Banco Meridional, onde trabalhei por 35 anos e onde mantinha contatos valiosos. Pedi uma reunião discreta com o presidente, um antigo colega. Ao explicar a situação, sem dramatismos, mas com a honestidade crua que a situação exigia, ele acenou compreensivamente. Berenice, você construiu uma carreira sólida aqui. Conhecemos seu trabalho, sua integridade. Vamos verificar as movimentações recentes nas suas contas e investimentos. Se houver algo suspeito, saberemos. Uma semana depois, a confirmação que eu temia. Leonardo havia tentado transferir fundos consideráveis de minhas contas para empresas recém-abertas em seu nome. Graças aos protocolos de segurança do banco e à minha posição como ex-diretora, as transferências haviam sido bloqueadas para confirmação. O segundo golpe veio quando descobri, através de um contato no cartório Resende, que meu filho havia falsificado minha assinatura em uma procuração que lhe dava amplos poderes sobre meu patrimônio. Por sorte, o Dr. Paulo Resende, tabelião há décadas e amigo pessoal, notou inconsistências na assinatura e suspendeu o processo. Dona Berenice, a senhora deveria considerar medidas legais, sugeriu ele, durante um chá em seu escritório. O que seu filho está tentando fazer é criminoso. Paulo, ele é meu único filho, respondi, sentindo o peso daquela realidade. Não quero vê-lo na cadeia. Quero proteger o que é meu, sim, mas também quero entender como chegamos a esse ponto. Foi então que procurei Geraldo Fontana. Conhecíamo-nos desde a juventude. Ele havia sido advogado do Banco Meridional durante meu tempo como diretora, e depois abriu seu próprio escritório de advocacia. Um homem íntegro, inteligente e, acima de tudo, discreto. Ao entrar no imponente escritório da Fontana em Associados, senti-me estranhamente calma. As paredes revestidas de madeira escura, as estantes repletas de volumes jurídicos encadernados em couro, o cheiro de café recém-passado, tudo ali inspirava confiança e solidez. Berenice, que prazer revê-la! Embora eu preferiria que fossem circunstâncias mais agradáveis, disse Geraldo, levantando-se de sua poltrona para me receber com um beijo respeitoso no rosto. Durante 2 horas, narrei a Geraldo tudo o que havia descoberto. Os documentos falsificados, as tentativas de transferências bancárias, as conversas cada vez mais frequentes sobre asilos confortáveis e cuidados especializados que eu supostamente precisava. E o pior de tudo, Geraldo, é que ele acha que não percebo. Trata-me como se eu fosse uma criança senil, incapaz de administrar minha própria vida.
Apenas porque tenho rugas e cabelos brancos. Geraldo ouviu atentamente, fazendo anotações ocasionais, sem interromper. Quando terminei, ele permaneceu em silêncio por alguns momentos, como se organizasse seus pensamentos. O que Leonardo está fazendo configura diversos crimes, Berenice. Falsidade ideológica, tentativa de estelionato, possível coação, mas entendo sua relutância em seguir por esse caminho. Não quero destruir meu filho, Geraldo. Quero proteger o que construí e, se possível, dar-lhe uma lição que o faça refletir sobre suas ações. Foi então que Geraldo propôs um plano que mudaria tudo. Em vez de confrontar Leonardo diretamente, criaríamos uma estratégia para proteger meu patrimônio e, ao mesmo tempo, preparar uma resposta à altura caso a situação chegasse ao extremo, que, infelizmente, chegou naquele dia na porta do residencial Bela Vista. Vamos criar uma fundação beneficente em seu nome, explicou Geraldo. A Fundação Caldas de Amparo aos Idosos. Transferiremos legalmente suas propriedades e principais ativos para esta entidade. Você será a presidente vitalícia, com controle total, mas seu patrimônio estará protegido de qualquer tentativa de apropriação. Nos dias seguintes, trabalhamos intensamente nos detalhes. O estatuto da fundação, os membros do conselho, pessoas de absoluta confiança, a transferência gradual e discreta de bens. Tudo feito dentro da mais estrita legalidade. Paralelamente, procurei meu sobrinho Rodrigo Maciel, filho da minha irmã falecida. Não tínhamos contato frequente, mas sempre mantive um olho atento em sua carreira. Formado em administração com MBA no exterior, Rodrigo trabalhava em uma multinacional e tinha um currículo impecável. Em um almoço reservado no Café Majestic, local que Leonardo e Celina nunca frequentavam, fiz-lhe uma proposta. Rodrigo, preciso de alguém com suas habilidades para assumir a gestão dos negócios da família. Alguém que eu possa confiar plenamente. Tia Berenice, confesso que estou surpreso. Sempre achei que Leonardo fosse seu braço direito nos negócios. As circunstâncias mudaram, respondi, sem entrar em detalhes sobre a traição de meu filho. Estou criando uma fundação e preciso de um CEO competente. Alguém que compartilhe meus valores éticos. Rodrigo aceitou o desafio, pedindo demissão de seu emprego atual para se dedicar integralmente à nova missão. Durante semanas, reuni-me secretamente com ele, compartilhando conhecimentos sobre os negócios da família, apresentando-o a contatos importantes, preparando-o para assumir um papel que Leonardo jamais imaginaria. Todo esse tempo, mantive uma fachada de normalidade em casa. Continuei aceitando os jantares com Leonardo e Celina, ouvindo pacientemente suas insinuações cada vez mais diretas sobre como pessoas da minha idade precisavam de cuidados especiais. Cheguei até a visitar por conta própria alguns residenciais para idosos, incluindo o Bela Vista, onde fiz questão de conversar longamente com a diretora Iracema Bueno. A senhora não me parece alguém que precise de cuidados institucionais, dona Berenice, comentou ela após nossa conversa. E não preciso mesmo, querida. Estou apenas, digamos, me preparando para eventuais necessidades futuras. O que Iracema não sabia, e nem Leonardo suspeitava, era que minha visita tinha outro propósito. Eu estava avaliando o local onde, segundo os comentários cada vez mais frequentes de meu filho e minha nora, eu deveria passar meus últimos anos com conforto. Queria conhecer o cenário onde, provavelmente, aconteceria o ato final da traição que vinha sendo meticulosamente planejada contra mim. Durante esse período, também tomei outra precaução. Meu inseparável colar de pedras roxas, presente do meu falecido marido em nosso 30º aniversário de casamento, foi discretamente modificado por um joalheiro de confiança. Dentro dele, instalou-se um minúsculo gravador, ativado por um mecanismo simples no fecho. Com ele, registrei diversas conversas em que Leonardo e Celina discutiam abertamente seus planos para se livrar de mim e tomar posse da mansão. Imagina, Léo, podemos reformar todo o andar superior. Aquela sua mãe nunca teve bom gosto mesmo, dizia Celina, certa noite em que pensava que eu já estava dormindo enquanto eles conversavam no jardim. Calma, precisamos resolver essa história do asilo primeiro.
Depois que ela estiver lá, podemos fazer o que quisermos com a casa. Cada palavra daquela conversa ficou registrada. Cada plano, cada demonstração de desprezo. Não por vingança, mas como garantia. Como evidência do que estava realmente acontecendo por trás das falsas demonstrações de preocupação com o meu bem-estar. A última peça do quebra-cabeça foi acionada uma semana antes do fatídico dia na porta do residencial Bela Vista. Através de contatos no Banco Meridional, descobri que Leonardo havia contraído empréstimos vultosos, usando como garantia propriedades que ele acreditava que logo seriam dele. Estava endividado até o pescoço, apostando tudo em um golpe contra a própria mãe. Ele está à beira do colapso financeiro, informou-me meu contato no banco. Se não conseguir acesso aos seus bens logo, vai perder tudo, inclusive aquele apartamento no alto do bosque que comprou há 2 anos. Foi então que entendi a urgência de Leonardo. Não era apenas ganância, era desespero. Ele havia se envolvido em negócios arriscados, provavelmente incentivado por Celina e seu gosto pelo luxo. E agora via na herança antecipada sua única salvação. Armei-me então com informações sobre todas as dívidas de meu filho, todos os credores, todos os prazos. Sabia exatamente quando ele chegaria ao ponto de não retorno. E como uma estrategista experiente, aguardei pacientemente que ele desse o primeiro passo definitivo. Esse passo veio naquela quarta-feira ensolarada, quando Leonardo me convidou para um almoço e, em vez disso, tentou me abandonar na porta de um asilo. Enquanto observava Geraldo entregando-me o envelope com os documentos que comprovavam a transferência de todos os meus bens para a Fundação Caldas, percebi que meu filho finalmente começava a entender. Seu plano não apenas havia falhado, ele nunca teve chance de sucesso. O que significa isso? Perguntou Leonardo, sua voz alternando entre raiva e pânico. Que documentos são esses? São os documentos que protegem o patrimônio da sua mãe, respondeu Geraldo com uma calma profissional. A mansão no Batel, as propriedades em Gramado, as ações do Banco Meridional, tudo foi legalmente transferido para a Fundação Caldas de Amparo aos idosos há 3 meses. Fundação? Que fundação? Mãe, o que você fez? Olhei para meu filho com uma mistura de tristeza e determinação. Aquele não era o menino que eu criei, que eu amava incondicionalmente. Era um estranho consumido pela ganância. Fiz o que qualquer pessoa sensata faria, Leonardo. Protegi o que construí ao longo de uma vida. Você achou que eu não percebia suas intenções? Que não via como você e Celina planejavam se apoderar de tudo que é meu? Leonardo empalideceu ainda mais. Seus olhos moviam-se freneticamente, como se buscasse uma saída daquela situação. Não sei do que você está falando. Estamos apenas preocupados com sua saúde, seu bem-estar. Por favor, Leonardo, interrompi, com uma firmeza que o surpreendeu. Tenho tudo gravado. Suas conversas com Celina sobre reformar minha casa assim que eu estivesse fora do caminho. Seus planos para vender minhas joias de família. Sua frustração quando o Dr. Paulo bloqueou aquela procuração falsificada. Foi como se cada palavra minha fosse um golpe físico. Leonardo cambaleou, apoiando-se no carro. Pela primeira vez, vi medo real em seus olhos. Não medo de perder a herança, mas medo das consequências legais de seus atos. Isso não vai ficar assim, tentou ameaçar, mas sua voz já não tinha a confiança anterior. Vou contestar essa fundação, vou... Vai o quê, Leonardo? Perguntou Geraldo, avançando um passo. Vai confessar publicamente que tentou fraudar sua própria mãe? Que falsificou documentos? Que conspirou para interná-la contra sua vontade? Pense bem nas suas próximas ações, rapaz. Naquele momento, vi o castelo de areia que meu filho havia construído desmoronar completamente. Todas as suas esperanças de usar meu patrimônio para saldar suas dívidas. Todas as promessas que provavelmente havia feito aos credores. Tudo estava ruindo diante de seus olhos. E enquanto ele processava o impacto daquela revelação, eu sentia uma mistura agridoce de triunfo e dor. Triunfo por ter protegido o que era meu, dor por precisar protegê-lo do meu próprio filho. Leonardo entrou no carro e partiu sem dizer mais nada. Os pneus cantando no asfalto do estacionamento do residencial Bela Vista. Eu sabia que aquela não seria a nossa última confrontação, mas agora as cartas estavam na mesa. O jogo havia mudado.
E eu não era mais a vítima indefesa que ele imaginava. Berenice, disse Iracema, que havia observado toda a cena com discrição. Você é bem-vinda para descansar um pouco aqui dentro, tomar um chá, enquanto decidimos os próximos passos. Agradeci com um aceno, mas minha mente já estava focada no que viria a seguir, porque a traição de Leonardo havia começado muito antes daquele dia, nas pequenas desconfianças, nos olhares cobiçosos para minha casa, nas mentiras sutis que foram se acumulando ao longo dos meses. E agora, eu estava pronta para enfrentar as consequências dessa traição, não como uma vítima, mas como uma adversária que ele jamais deveria ter subestimado. Aceitei o convite de Iracema para entrar no residencial Bela Vista. Não por fraqueza, mas por estratégia. Aquele lugar, que meu filho escolhera como cenário para meu abandono, transformava-se agora em palco para o próximo ato do meu plano. A elegância discreta da recepção, com seus arranjos de flores frescas e mobiliário clássico, contrastava com a situação caótica que acabara de presenciar. Um chá de camomila, talvez? Ou prefere algo mais forte? Perguntou Iracema, conduzindo-me a uma sala privativa decorada em tons de azul e creme. Um café bem forte, por favor. A tarde promete ser longa, respondi, ajeitando meu colar de pedras roxas. Aquele colar, além do gravador secreto, carregava também memórias de Carlos, meu marido. Como ele teria ficado devastado ao ver no que Leonardo se transformou. Geraldo sentou-se à minha frente, abrindo sua pasta de couro para revisar alguns documentos. O sol da tarde projetava sombras longas através das janelas amplas, criando padrões geométricos no assoalho de madeira. Precisamos antecipar os próximos movimentos de Leonardo, disse ele ajustando os óculos. Assim que perceber que perdeu acesso a todo o patrimônio, tentará outras abordagens. Já sei exatamente o que ele fará, respondi com a tranquilidade de quem conhece profundamente seu oponente. Primeiro, tentará contestar a criação da fundação, alegando que foi enganado ou que estou mentalmente incapaz. Quando isso falhar, apelará para o emocional. Virá com desculpas, dizendo que agiu sob pressão, talvez até culpando Celina. E por fim, quando perceber que perdeu tudo, tentará uma reconciliação desesperada. Geraldo olhou-me com uma mistura de admiração e preocupação. Você parece ter previsto cada passo. Não é fácil manter essa clareza quando se trata do próprio filho. Tomei um gole do café que Iracema acabara de servir, sentindo o amargor reconfortante. Não confunda clareza com ausência de dor, meu amigo. Cada descoberta sobre os planos de Leonardo foi como uma punhalada. Mas a dor não pode nos cegar para a realidade. A porta abriu-se suavemente e uma figura inesperada entrou na sala. Rodrigo Maciel, meu sobrinho, elegante em seu terno cinza, trazia consigo uma pasta e uma expressão determinada. Tia Berenice, vim assim que recebi a mensagem de Geraldo. Está tudo bem com a senhora? Agora está, Rodrigo, respondi, indicando uma cadeira para que se juntasse a nós. Leonardo finalmente mostrou suas verdadeiras intenções. Rodrigo sentou-se, colocando sua pasta sobre a mesa. Em seus olhos, vi a mesma determinação que reconhecia nos meus próprios, aquela firmeza herdada de nossa família. Os documentos da transferência das ações do Banco Meridional já foram processados, informou ele. A fundação é agora oficialmente a maior acionista individual, com 22% do capital votante. O conselho será informado hoje à tarde, em reunião extraordinária. Geraldo assentiu com aprovação. E quanto às propriedades? A mansão do Batel, a casa de campo em Gramado, os 3 apartamentos no centro. Tudo registrado em nome da fundação. Os únicos bens que mantivemos no nome da tia Berenice são seus objetos pessoais e uma pequena poupança para despesas correntes. Olhei para aqueles 2 homens, tão diferentes entre si. Geraldo com seus cabelos grisalhos e sabedoria acumulada. Rodrigo com sua juventude e energia, mas unidos pelo desejo genuíno de me proteger. Senti uma onda de gratidão que amenizou momentaneamente a dor da traição de Leonardo. E quanto aos registros das conversas gravadas? Perguntei, tocando discretamente meu colar. Já foram transcritos e autenticados por um tabelião, respondeu Geraldo.
Não usaremos a menos que seja absolutamente necessário, mas temos provas contundentes caso Leonardo tente alguma ação legal contra você ou a fundação. O planejamento minucioso que havíamos feito nos últimos meses estava se concretizando perfeitamente. Enquanto Leonardo acreditava que eu estava alheia às suas intenções, um intrincado sistema de proteção havia sido criado ao meu redor. Iracema, que observava nossa conversa com discrição, aproximou-se novamente. Dona Berenice, perdoe-me a intromissão, mas gostaria de deixar claro que o Residencial Bela Vista não compactua com internações involuntárias. Quando seu filho nos contatou, deixamos claro que precisaríamos de uma entrevista com a senhora e sua expressa concordância. Agradeço sua integridade, Iracema. Respondi com sinceridade. Na verdade, estive aqui há algumas semanas, conversando com sua equipe, justamente prevendo que Leonardo tentaria algo assim. Os olhos dela se arregalaram em reconhecimento. A senhora é a Berenice Caldas, que visitou nossas instalações com a doutora Julieta Campos? Perdoe-me, não a reconheci imediatamente. Exatamente. Julieta é minha amiga de longa data. Pedi que me acompanhasse como se estivéssemos procurando um lugar para sua mãe, que na verdade faleceu há anos. Precisava conhecer o local sem levantar suspeitas. Rodrigo sorriu discretamente, admirado com minha previdência. Tia Berenice sempre foi 3 passos à frente de todos. Não por escolha, Rodrigo, mas por necessidade. Suspirei, sentindo o peso daquela situação. Quando você percebe que seu próprio filho está planejando sua ruína, aprende a antecipar movimentos. Nesse momento, meu celular vibrou. Uma mensagem de Dulce, minha fiel governanta. Dona Berenice, o Dr. Leonardo acabou de chegar em casa como um furacão. Está jogando coisas nas malas e gritando com Dona Celina. Acho que estão saindo às pressas. Mostrei a mensagem para Geraldo e Rodrigo. Era exatamente o que esperávamos. Ele vai tentar esconder ou transferir qualquer bem que ainda esteja em seu nome, analisou Geraldo. Devemos agir agora? Não, respondi com firmeza. Deixem que corram. O próximo ato desta peça não depende mais deles. Consultei o relógio. Eram quase 3 da tarde. Precisava colocar em movimento a segunda fase do plano. Rodrigo, está na hora de você visitar o Banco Meridional oficialmente como representante da Fundação. Os credores de Leonardo precisam ser informados sobre a nova situação. Meu sobrinho assentiu, entendendo a importância daquele passo. Leonardo havia contraído empréstimos consideráveis, usando como garantia propriedades que acreditava que logo seriam suas. Minha mansão, principalmente. Agora que essas propriedades estavam legalmente protegidas sob a fundação, seus credores precisariam ser notificados sobre a mudança. E quanto à imprensa? Perguntou ele. Mantenho o combinado? Sim, mas com discrição. Uma nota simples sobre a criação da Fundação Caldas de Amparo aos Idosos. Nada sobre Leonardo ou as circunstâncias. Deixemos que os rumores surjam naturalmente. Enquanto Rodrigo partia para cumprir sua missão, voltei-me para Geraldo. Preciso que você acione agora o processo de interdição das contas bancárias de Leonardo. Temos provas suficientes da tentativa de fraude para justificar uma medida cautelar. Geraldo franziu o senho hesitante. Berenice, isso vai deixá-lo completamente sem recursos. Tem certeza? Fechei os olhos por um momento, sentindo o peso daquela decisão. Era meu filho, afinal. O mesmo menino que um dia correu para meus braços com joelhos ralados e olhos marejados. Mas aquele menino não existia mais. Tenho certeza, Geraldo. Leonardo precisa entender as consequências de suas escolhas. Se bloqueamos suas contas agora, antes que ele consiga transferir valores ou ocultar patrimônio, teremos mais controle sobre a situação depois. E quanto a Celina? Perguntou ele, fazendo anotações em sua caderneta. Um sorriso discreto formou-se em meus lábios. Conheço minha nora. No momento em que perceber que a fonte secou, que não há mais mansão ou herança, ela desaparecerá mais rápido que orvalho sob o sol de meio-dia. Iracema, que se mantinha discretamente afastada, aproximou-se novamente. Dona Berenice, não gostaria de ficar conosco esta noite? Após um dia tão tumultuado, talvez não seja prudente retornar para casa, onde seu filho pode aparecer alterado. A oferta era tentadora e sensata, mas eu tinha outros planos.
Agradeço a gentileza, Iracema, mas tenho um lugar mais adequado para esta noite. Peguei novamente meu celular e disquei um número. A voz grave e familiar do outro lado da linha trouxe-me uma sensação reconfortante de segurança. Antônio, Berenice Caldas. Poderia ativar o protocolo que discutimos há algumas semanas? Sim, exatamente. A pousada Araucária. Chegarei em aproximadamente 2 horas. Antônio Braga, um ex-delegado e atual consultor de segurança, era outra peça fundamental no tabuleiro que eu havia montado. Meses antes, prevendo possíveis cenários, contratei seus serviços para avaliar minha situação e sugerir medidas de proteção. Rodrigo o acompanhará, acrescentei. E Antônio, mantenha nosso acordo de discrição absoluta. Ao desligar, notei os olhares curiosos de Geraldo e Iracema. A pousada Araucária é minha propriedade rural perto de Gramado, expliquei. Pouquíssimas pessoas conhecem sua existência. Comprei-a sob uma empresa offshore há mais de uma década, quando ainda trabalhava no banco. Nem Leonardo sabe sobre ela. Um esconderijo? Perguntou Iracema, impressionada. Prefiro chamar de retiro estratégico. Sorri. Um lugar onde posso pensar com clareza, longe de pressões e manipulações. Geraldo levantou-se, recolhendo seus documentos. Então está decidido. Você ficará na pousada por alguns dias, enquanto colocamos o restante do plano em ação. Leonardo enfrentará as consequências de suas ações sem conseguir localizá-la para novas tentativas de manipulação. Concordei com um aceno, sentindo uma estranha mistura de determinação e melancolia. Não era assim que imaginei que passaria meus anos dourados, escondendo-me do próprio filho, articulando planos para proteger o que construí ao longo de uma vida. Há mais uma coisa que preciso fazer antes de partir, disse, levantando-me. Preciso visitar o cartório Rezende. O Dr. Paulo está guardando um documento importante para mim. Meia hora depois, estava sentada no elegante escritório do Dr. Paulo Rezende. O tabelião, com sua figura austera e olhar compreensivo, entregou-me um envelope lacrado. Está tudo conforme solicitou, Dona Berenice. Seu testamento foi atualizado com as cláusulas que discutimos. Abri o envelope com cuidado, revisando o conteúdo. As palavras frias e técnicas do documento jurídico não conseguiam capturar a complexidade emocional por trás daquela decisão. Leonardo será deserdado completamente? Perguntou Paulo com voz cautelosa. Não exatamente, respondi. Ele receberá sua parte legítima, conforme a lei. Não posso nem quero privá-lo disso. Mas inclui uma cláusula de arrependimento. Arrependimento? Sim. Se, no período de 5 anos após meu falecimento, Leonardo demonstrar genuíno arrependimento e mudança de comportamento, contribuindo regularmente com a fundação e participando de suas atividades beneficentes, poderá receber gradualmente uma parte adicional da herança. Paulo olhou-me com admiração. Mesmo após tudo o que ele fez, você ainda deixa uma porta aberta. Não é fraqueza, Paulo, é esperança. Por mais improvável que pareça agora, ainda guardo a esperança de que meu filho possa encontrar seu caminho de volta à decência. Assinei o documento com mão firme, sentindo o peso daquele momento. Não era apenas um testamento que estava formalizando. Era um legado, uma mensagem para Leonardo que ele só compreenderia depois que eu não estivesse mais presente. Saí do cartório Rezende para encontrar Rodrigo me esperando no carro. O sol começava a se pôr, lançando tons alaranjados sobre a cidade de Curitiba. Estamos prontos para partir, tia, informou ele. Antônio já está a caminho da pousada para garantir que tudo esteja em ordem. Durante a viagem até Gramado, observei a paisagem se transformando gradualmente, o cenário urbano dando lugar às colinas verdejantes e aos pinheirais majestosos. Era uma transição que espelhava o que acontecia em minha própria vida. Um capítulo encerrando-se, outro começando. Rodrigo dirigia em silêncio, respeitando meu momento de introspecção. Apenas quando já estávamos nas estradas sinuosas que levavam a Gramado, ele quebrou o silêncio. Tia Berenice, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, querido. A senhora sempre soube que isso aconteceria? Que Leonardo tentaria algo assim? Contemplei a pergunta por alguns instantes, observando as primeiras estrelas surgirem no céu que escurecia. Não, Rodrigo. Acreditei por muito tempo que havia criado um homem de caráter.
Mesmo quando notei as primeiras mudanças após seu casamento com Celina, atribuí a uma fase, a dificuldades financeiras temporárias. Fiz uma pausa, sentindo a garganta apertar. Mas uma mãe desenvolve uma sensibilidade especial. Comecei a perceber pequenas inconsistências, olhares que desviavam, explicações vagas. E então, quando Dulce me alertou sobre a conversa que ouviu, deve ter sido devastador, comentou ele com genuína compaixão. Foi como morrer um pouco, Rodrigo. Mas também foi um despertar. Percebi que precisava proteger não apenas meu patrimônio, mas também minha dignidade. E, ironicamente, precisava proteger Leonardo dele mesmo. A noite havia caído completamente quando chegamos à pousada Araucária. Escondida entre pinheiros centenários, a propriedade era um refúgio rústico mais confortável, com uma casa principal de madeira e pedra e algumas cabanas espalhadas pelo terreno amplo. Antônio Braga esperava-nos na varanda, sua silhueta robusta recortada contra a luz acolhedora que vinha do interior. Ao me ver, abriu um sorriso discreto sob o bigode grisalho. Dona Berenice, bem-vinda. Está tudo preparado conforme suas instruções. Entrei na casa sentindo o calor da lareira acesa e o cheiro reconfortante de pinho. Este seria meu santuário pelos próximos dias, enquanto o plano se desenrolava em Curitiba. Alguma novidade de Leonardo? Perguntei, aceitando uma xícara de chá quente que a governanta local oferecia. Geraldo ligou há pouco, respondeu Antônio. A medida cautelar foi aceita pelo juiz. As contas de Leonardo estão bloqueadas. Ele tentou sacar uma quantia considerável, mas o sistema já estava bloqueado. Assente, imaginando a fúria e o desespero de meu filho naquele momento. Não sentia prazer em seu sofrimento. Pelo contrário, cada golpe que ele recebia reverberava em mim. Mas era necessário. Leonardo precisava entender que ações têm consequências. E a mansão? Perguntei. Dulce informou que Leonardo e Celina voltaram para buscar mais coisas, mas encontraram os portões fechados. Seguindo suas instruções, a equipe de segurança não permitiu a entrada deles. Aquela é agora a sede da Fundação Caldas, expliquei, tanto para Antônio quanto para Rodrigo. Leonardo não tem mais direitos sobre ela. Caminhei até a janela ampla, observando a escuridão pontilhada por estrelas. Lá fora, os pinheiros balançavam suavemente com a brisa noturna, suas silhuetas escuras contrastando com o céu estrelado. Era um cenário de paz, tão distante do turbilhão que havia se tornado minha vida. Sabe, Rodrigo? Disse sem desviar o olhar da janela. Quando criei todo esse plano, não era apenas para proteger meu patrimônio. Era para dar uma lição ao meu filho. Uma lição dolorosa, sim, mas necessária. Que lição, tia? Que existem coisas que o dinheiro não pode comprar. Que laços familiares são sagrados e sua ruptura tem um preço que nenhuma fortuna pode pagar. Virei-me para encarar meu sobrinho e Antônio, sentindo uma determinação renovada. Amanhã começaremos a transformar a mansão do Batel oficialmente na sede da fundação. E quando Leonardo perceber que perdeu tudo, não apenas o dinheiro, mas também a confiança, o respeito, a família, talvez então ele compreenda o verdadeiro valor do que jogou fora. Antônio e Rodrigo assentiram em silêncio, respeitando a gravidade daquele momento. Eu sabia que os dias seguintes seriam turbulentos, que Leonardo não aceitaria facilmente sua derrota, mas estava preparada. O plano secreto que arquitetei durante meses estava finalmente em ação, desdobrando-se exatamente como previ. E enquanto a noite avançava na tranquilidade da pousada Araucária, eu sabia que em Curitiba, meu filho enfrentava a tempestade que ele mesmo semeou. Uma tempestade que, esperava eu, pudesse eventualmente limpar o caminho para um novo começo, se não para nossa relação, ao menos para sua própria redenção. 3 dias se passaram na serenidade da pousada Araucária. O ar puro da serra, o silêncio interrompido apenas pelo canto dos pássaros e o farfalhar das folhas foram um bálsamo para meu espírito. Cada manhã, eu acordava com o primeiro raio de sol, tomava meu café na varanda, observando a névoa se dissipar entre os pinheiros, e aguardava as atualizações que Rodrigo e Geraldo me traziam através de telefonemas cuidadosamente programados. Na manhã do 4º dia, enquanto apreciava uma xícara de chá de erva doce,
Antônio aproximou-se com expressão grave. Dona Berenice, recebemos informações importantes. Seu filho tentou vender o apartamento no alto do bosque para pagar algumas dívidas urgentes, mas descobriu que o imóvel está hipotecado além do valor de mercado. Assenti, sem surpresa. As investigações discretas que solicitei meses antes revelaram que Leonardo havia contraído empréstimos usando o apartamento como garantia, mas o valor das dívidas já superava o do imóvel. E Celina? Alguma notícia? Segundo Dulce, ela partiu ontem à noite levando joias e roupas de marca. Deixou uma carta para Leonardo dizendo que precisava de um tempo para pensar. Um sorriso triste formou-se em meus lábios. Tão previsível. Celina nunca amou meu filho. Amava o estilo de vida que ele prometia. Sem a perspectiva da herança, sem a mansão do Batel, sem o dinheiro para sustentar seu padrão de consumo, ela simplesmente desapareceu. Está na hora, Antônio. Decidi, levantando-me. Vamos retornar a Curitiba hoje. É momento de confrontar a situação diretamente. Algumas horas depois, nossa pequena comitiva, eu, Antônio e Rodrigo, seguia pela estrada de volta à cidade. Troquei meu habitual conjunto clássico por algo mais austero. Um vestido cinza escuro, um casaco leve e, claro, meu inseparável colar de pedras roxas. Queria transmitir sobriedade e determinação no que seria, sem dúvida, um dos dias mais difíceis da minha vida. Geraldo nos encontrará no Residencial Bela Vista às 15 horas, conforme combinado, informou Rodrigo, consultando seu telefone. A equipe de segurança também estará posicionada. O plano era meticuloso. Precisávamos retornar ao exato local onde Leonardo tentou me abandonar, o ponto de partida de toda essa situação. Lá, formalizaríamos a transferência oficial da mansão do Batel para a fundação, com a presença de um tabelião e testemunhas. Era um ato simbólico, mas também prático. Queríamos que ficasse claro para todos, inclusive para Leonardo, que aquela propriedade não pertencia mais a um indivíduo, mas a uma causa. No caminho, atravessando as paisagens que gradualmente transformavam-se de rurais a urbanas, refleti sobre o que me levou àquela situação. Não foi apenas a ganância de Leonardo, ou a ambição de Celina, foi também minha própria relutância em ver sinais que estavam presentes há anos. Como mãe, quis acreditar no melhor de meu filho, mesmo quando todas as evidências apontavam para o contrário. Tia Berenice. A voz de Rodrigo interrompeu meus pensamentos. Recebi uma mensagem de Geraldo. Leonardo esteve no escritório dele esta manhã, exigindo explicações sobre a fundação e ameaçando processar todos nós por conspiração. Era esperado. Respondi calmamente. A raiva é o primeiro estágio. Depois virá a barganha, a tentativa de negociar uma solução. E, finalmente, espero, a aceitação. E se ele nunca chegar à aceitação? Perguntou Antônio, com o pragmatismo de quem já viu muitos conflitos familiares em sua carreira como delegado. Então terei falhado como mãe, respondi simplesmente, voltando meu olhar para a paisagem que desfilava pela janela. Chegamos a Curitiba no início da tarde. A cidade parecia estranhamente diferente, como se eu a observasse com novos olhos após os eventos recentes. As mesmas ruas, os mesmos prédios, mas uma perspectiva completamente transformada. Vamos direto para o Residencial Bela Vista? Perguntou Rodrigo ao assumir o volante nos limites da cidade. Não, quero passar primeiro na mansão. Preciso buscar alguns documentos pessoais e conversar com Dulce. Rodrigo hesitou, trocando um olhar preocupado com Antônio pelo retrovisor. Tia, não sabemos se Leonardo está por lá. Pode ser arriscado. Justamente por isso, Rodrigo. Preciso enfrentá-lo em nossos próprios termos. Não quando ele decidir aparecer no residencial já preparado e com algum advogado a tiracolo. Minha decisão estava tomada, e ambos sabiam que seria inútil tentar dissuadir-me. Seguimos então para o bairro Batel, onde a mansão da família Caldas erguia-se imponente, com sua arquitetura neoclássica e jardins meticulosamente cuidados. Ao nos aproximarmos, notei um carro desconhecido estacionado na entrada. Não era o de Leonardo, mas também não pertencia à equipe de segurança que contratamos. É o carro de Julieta Campos, reconheceu Rodrigo.
Sua amiga deve ter retornado de viagem. Julieta, minha amiga de décadas, estava na Europa quando toda essa situação começou a se desenrolar. Sua presença agora era inesperada, mas reconfortante. Ela conhecia Leonardo desde pequeno e talvez pudesse ajudar a mediar a situação. O porteiro, reconhecendo-me, abriu os portões automaticamente. Quando o carro parou na entrada principal, Dulce já nos aguardava na porta, seu rosto revelando uma mistura de alívio e ansiedade. Dona Berenice, que bom que voltou. A Dona Julieta chegou há pouco e está na sala de estar. E o Dr. Leonardo... Ela hesitou, torcendo nervosamente o avental entre os dedos, como sempre fazia quando estava agitada. Leonardo está aqui? Perguntei, mantendo a calma. Sim, senhora. Chegou há cerca de 1 hora, muito alterado. A Dona Julieta está tentando acalmá-lo. Troquei olhares com Antônio e Rodrigo. O confronto que planejávamos para mais tarde aconteceria agora, em circunstâncias menos controladas. Mas talvez fosse melhor assim, mais genuíno, menos encenado. Dulce, por favor, prepare um chá e leve para a biblioteca. Conversaremos todos lá, não na sala de estar. A biblioteca era meu território. O lugar da casa onde me sentia mais forte, rodeada pelos livros que colecionei ao longo da vida, pelos retratos de família, pelas memórias de tempos melhores. Se teríamos um confronto, que fosse em um campo onde eu me sentisse segura. Rodrigo e Antônio me acompanharam até lá, enquanto Dulce foi buscar Julieta e Leonardo. Os minutos de espera pareceram eternos. Ajeitei meu colar, alisando cada uma das pedras roxas como um talismã contra o que viria a seguir. Finalmente, a porta da biblioteca se abriu. Julieta entrou primeiro, elegante como sempre, mas com olheiras que denunciavam o cansaço da viagem e a preocupação com a situação. Atrás dela, Leonardo. Meu filho parecia ter envelhecido anos em apenas alguns dias. Barba por fazer, olhos injetados, roupas amarrotadas, a imagem da derrota. Mãe, disse ele, sua voz uma mistura de surpresa e amargura. Achei que estivesse escondida em algum spa de luxo, enquanto destruía minha vida. Leonardo, respondi com firmeza. Você tentou me abandonar na porta de um asilo contra minha vontade. Acho que a pessoa tentando destruir vidas aqui não sou eu. Ele avançou alguns passos, mas Antônio posicionou-se sutilmente entre nós. Um lembrete silencioso de que as coisas agora eram diferentes. Você não entende, explodiu Leonardo. Estamos à beira da falência. Os credores estão batendo na minha porta. Celina me abandonou. Tudo porque você decidiu brincar de filantropa com o dinheiro que deveria ser meu por direito. Seu por direito? Repeti calmamente. Que direito, Leonardo? O direito de um filho que falsifica a assinatura da mãe em procurações? Que conspira pelas costas para interná-la? Que mente, manipula e trai a pessoa que lhe deu a vida? Julieta aproximou-se, colocando uma mão sobre meu ombro em sinal de apoio. Leonardo parecia prestes a responder com mais fúria. Mas então, inesperadamente, desabou em uma poltrona próxima, cobrindo o rosto com as mãos. Você não entende a pressão que estou sofrendo, murmurou ele. Os negócios estavam indo mal. Celina sempre querendo mais. As dívidas se acumulando. E sua solução foi se livrar de mim para tomar posse da minha casa e do meu dinheiro. Completei, sem elevar a voz. Não havia necessidade. Cada palavra tinha o peso exato que eu queria dar. Leonardo ergueu o rosto, e pela primeira vez notei algo diferente em seu olhar. Não era mais apenas raiva ou frustração. Havia vergonha ali. Um primeiro lampejo, talvez, de consciência sobre o que havia feito. Não foi assim que planejei, disse ele. No início era só uma ideia. Ajudar você a se mudar para um lugar com cuidados médicos, já que vive sozinha nesta casa enorme. Mas então, as dívidas aumentaram. Os credores ficaram mais agressivos. E Celina viu a oportunidade perfeita, completou Julieta, que conhecia bem minha nora. Ela sempre cobiçou esta mansão. Sempre falou de como a reformaria se fosse dela. Leonardo não negou. Seu silêncio era uma confissão mais eloquente que qualquer palavra. Dulce entrou com o chá, colocando a bandeja sobre a mesa central. O tilintar das xícaras de porcelana parecia alto demais no silêncio tenso que se instalara.
Quando ela saiu, fechando discretamente a porta, retomei a palavra. Leonardo, o que aconteceu na porta do residencial Bela Vista não foi um impulso do momento. Foi o ápice de meses de planejamento. Você e Celina vinham preparando o terreno há tempos, com comentários sobre como eu estava confusa, como precisava de cuidados, como a casa era grande demais. Tirei do bolso um pequeno dispositivo, o receptor que se conectava ao gravador em meu colar. Apertei um botão e a voz de Leonardo preencheu a biblioteca. Quando ela estiver internada, vendemos primeiro as joias. Depois podemos começar a reforma da casa. Aquele quarto dela no segundo andar dará um ótimo closet para você. A gravação continuou por alguns segundos, revelando detalhes do plano que eles traçaram. Leonardo empalideceu, reconhecendo suas próprias palavras. Como... balbuciou ele. Meu colar, expliquei simplesmente, tocando as pedras roxas. Presente do seu pai. Adaptei-o com um pequeno gravador quando comecei a suspeitar de suas intenções. Tenho registradas todas as conversas em que você e Celina discutiam como se livrariam de mim. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo e Antônio mantinham-se em segundo plano, testemunhas silenciosas de um drama familiar que atingia seu clímax. O que você quer de mim, mãe? Perguntou finalmente Leonardo, sua voz derrotada. Já perdi tudo. O apartamento será tomado pelos credores. Celina se foi. Minhas contas estão bloqueadas. Não quero nada de você, Leonardo. O que eu queria, um filho que me respeitasse e me amasse, isso você não pode me dar. Então por que estamos tendo esta conversa? Para humilhar-me? Para mostrar como você é mais esperta? Como previu cada movimento meu? Não, respondi sentindo uma profunda tristeza. Estamos tendo esta conversa porque, apesar de tudo, você ainda é meu filho. E porque quero que entenda exatamente o que fez e o que acontecerá a partir de agora. Levantei-me, caminhando até a grande janela que dava para o jardim. Lá fora, um beija-flor pairava sobre as flores de hibisco, suas asas batendo tão rapidamente que pareciam imóveis. A vida continuava, indiferente aos dramas humanos. A mansão agora pertence oficialmente à Fundação Caldas de Amparo aos Idosos. Será transformada em um centro-dia para idosos de classe alta, um lugar onde pessoas que trabalharam a vida inteira para construir algo possam passar seus dias com dignidade, respeito e em companhia agradável. E quanto a você, onde vai morar? Perguntou Leonardo, parecendo genuinamente surpreso com meus planos. Continuarei aqui, mas agora como presidente da fundação. Esta será minha residência oficial, mas também o centro administrativo de uma instituição que, espero, fará diferença na vida de muitas pessoas. Voltei a sentar-me, encarando meu filho diretamente. Era a hora da parte mais difícil daquela conversa. Quanto a você, Leonardo, suas dívidas serão pagas pela fundação. Seus olhos se arregalaram em descrença. Você vai me ajudar? Depois de tudo? Não estou fazendo isso por você, mas pelo nome da família. Não quero ver o sobrenome Caldas associado a escândalos financeiros ou execuções judiciais. Mas há condições. Leonardo endireitou-se na poltrona, subitamente atento. Primeiro, você terá que trabalhar para a fundação, não em posição de liderança ou que envolva lidar com dinheiro, mas em projetos comunitários. Segundo, frequentará sessões de terapia. Já agendei com um excelente psicólogo. Terceiro, não terá acesso a nenhum bem da família ou da fundação pelos próximos 5 anos, até provar que mudou genuinamente. E se eu recusar? Desafiou ele, um último lampejo de rebeldia. Então entregarei as gravações às autoridades. Tentativa de estelionato, falsificação de documentos, coação. São crimes sérios, Leonardo. E tenho provas contundentes. O impacto de minhas palavras foi visível. Leonardo afundou novamente na poltrona, derrotado. Era como se finalmente compreendesse a extensão de suas ações e a impossibilidade de escapar das consequências. Quando começo? Perguntou ele, após um longo silêncio. Hoje mesmo. Rodrigo vai levá-lo ao apartamento no centro que separei para você. É simples, mas digno. Amanhã, às 8h, apresente-se na sede provisória da Fundação para receber suas primeiras tarefas. Leonardo levantou-se lentamente,
parecendo mais velho e cansado do que nunca. Por um momento, vi nele um vislumbre do menino que um dia foi, inseguro, buscando aprovação. "Mãe, começou ele, mas as palavras pareciam faltar-lhe. "Não diga nada agora, Leonardo. Suas ações nos próximos meses falarão mais alto que qualquer palavra." Quando ele saiu, acompanhado por Rodrigo, senti um nó na garganta. Não houve abraços, nem promessas de reconciliação. Apenas a constatação silenciosa de uma ruptura profunda que talvez nunca fosse completamente reparada. Julieta aproximou-se, segurando minhas mãos entre as suas. Seus olhos revelavam compreensão, a compreensão de quem conhecia toda a minha trajetória, minhas lutas, minhas dores. "Você foi mais generosa do que ele merece", comentou ela. "Não é generosidade, Julieta. É meu instinto de mãe, que persiste apesar de tudo. E talvez seja também uma forma de redenção, para ele e para mim." Antônio, que observara toda a cena em silêncio, finalmente manifestou-se. "Dona Berenice, ainda quer ir ao residencial Bela Vista conforme planejado? Geraldo e o tabelião estão esperando para a formalização da transferência da mansão." Olhei ao redor da biblioteca. Os livros cuidadosamente organizados, os porta-retratos com fotos de família, incluindo muitas de Leonardo criança. Esta casa guardava tantas memórias, tantas histórias. Agora, seria o começo de uma nova história. "Sim, vamos. Esse capítulo precisa ser oficialmente encerrado." Quando saímos, o sol da tarde começava a declinar, lançando sombras alongadas sobre o jardim. Em poucas horas, estaria novamente na porta do residencial Bela Vista, o local onde meu filho tentou me abandonar, o local onde minha vida tomou um rumo inesperado. Mas desta vez, não chegaria como uma vítima. Chegaria como uma mulher que, aos 68 anos, mostrou que idade não é sinônimo de fragilidade, que cabelos brancos podem esconder uma mente afiada e determinada, e que, às vezes, a maior lição que podemos dar a quem nos traiu é a oportunidade, ainda que restrita e condicional, de redenção. A chegada ao residencial Bela Vista foi como fechar um círculo. O mesmo lugar onde dias antes eu havia sido abandonada como um objeto indesejado agora seria palco do renascimento da minha dignidade. O edifício elegante, com sua fachada de tijolos à vista e jardins meticulosamente cuidados, parecia diferente sob a luz dourada do entardecer. Não mais uma ameaça, mas um símbolo de transformação. Geraldo Fontana aguardava-nos na entrada, acompanhado pelo Dr. Paulo Rezende e por uma mulher de meia-idade, que reconheci como repórter do principal jornal de Curitiba. "Berenice." Geraldo cumprimentou-me com um beijo no rosto. "Está tudo preparado. O tabelião já formalizou os documentos principais. Falta apenas sua assinatura." Notei seu olhar interrogativo ao perceber a ausência de Leonardo, mas apenas balancei a cabeça levemente, indicando que conversaríamos depois sobre isso. Havia assuntos mais urgentes a tratar naquele momento. Iracema Bueno apareceu na porta, tão elegante quanto da última vez, mas agora com um sorriso caloroso em vez da expressão de consternação que exibira ao testemunhar meu abandono. "Dona Berenice, bem-vinda novamente. A sala de reuniões está preparada conforme solicitado." Seguimos por um corredor amplo, decorado com obras de arte e plantas ornamentais. Alguns idosos observavam-nos com curiosidade discreta de seus lugares na sala de estar comunal, provavelmente intrigados com o movimento em comum. Sorri para eles com genuíno carinho. Talvez alguns se tornariam frequentadores do centro-dia que estávamos prestes a criar. A sala de reuniões era aconchegante, com uma mesa oval de madeira escura e cadeiras estofadas em tecido verde musgo. Pela janela ampla, via-se o jardim posterior, onde um pequeno lago artificial refletia os últimos raios de sol. Antes de iniciarmos formalmente, anunciei: "Gostaria de explicar a presença da imprensa. Não se trata de exposição pessoal ou sensacionalismo. A Fundação Caldas nasce hoje oficialmente, e queremos que seu propósito seja conhecido. Além disso, acrescentei com um toque de ironia que não consegui evitar. É importante que a sociedade saiba que abandonar idosos não é apenas moralmente reprovável, mas também pode ter consequências inesperadas." A repórter, Marisa Olivetti,
Assentiu com respeito. Garantimos uma abordagem discreta, Dona Berenice. Focaremos no projeto da fundação, não nos aspectos pessoais que levaram à sua criação. Sentei-me à cabeceira da mesa, com Geraldo à minha direita e Rodrigo à esquerda. Julieta, Antônio e Iracema completavam o grupo, junto com Paulo Rezende e Marisa. Era um momento solene, quase ritualístico. O tabelião abriu sua pasta, espalhando documentos organizados sobre a mesa. Temos aqui a escritura definitiva transferindo a propriedade da mansão do Batel para a Fundação Caldas de Amparo aos Idosos, explicou ele. Também os termos de constituição da fundação, nomeando Dona Berenice Caldas como presidente vitalícia e estabelecendo o conselho administrativo. Passei os olhos pelos documentos, embora já conhecesse cada palavra. Geraldo e eu havíamos trabalhado neles durante semanas, garantindo que tudo estivesse legalmente perfeito. Com a caneta tinteiro que Carlos me dera em nosso último aniversário de casamento, assinei meu nome com firmeza. Berenice Caldas. Não mais apenas uma senhora de idade que alguém poderia descartar. Agora, oficialmente, a fundadora e presidente de uma instituição que mudaria vidas. Também temos o documento formalizando a doação de 15% das ações do Banco Meridional para o Fundo Patrimonial da Fundação, continuou Paulo. Isso garantirá recursos estáveis para suas operações nos próximos anos. Assinei também este documento, sentindo uma profunda satisfação. O dinheiro que Leonardo tanto cobiçara agora seria usado para um propósito maior: proporcionar dignidade a pessoas que, como eu, haviam dedicado uma vida inteira a construir algo significativo. E por fim, disse Paulo, o termo de compromisso para a criação do Centro Dia Caldas na Mansão do Batel, com o início das operações previsto para o próximo mês. Ao assinar este último documento, senti lágrimas se formando. Não eram lágrimas de tristeza ou mágoa, mas de realização. Como se cada momento de dor tivesse sido um passo necessário para chegar a este ponto de transformação. Está feito, declarou Paulo, carimbando os documentos. A Fundação Caldas agora existe oficialmente. Um breve silêncio reverente seguiu-se a essas palavras, quebrado por Iracema, que se levantou para me abraçar. Dona Berenice, o Residencial Bela Vista se orgulha em ser parceiro da Fundação Caldas. Nossos profissionais estão à disposição para ajudar no planejamento e implementação do Centro-Dia. Retribuiu o abraço, comovida. Obrigada, Iracema. Sem sua integridade naquele dia, quando Leonardo tentou me deixar aqui contra minha vontade, talvez esta história tivesse um final muito diferente. Marisa, a repórter, aproveitou o momento para fazer algumas perguntas sobre a fundação, seus objetivos, públicos-alvo, projetos futuros. Respondi a todas com clareza e entusiasmo, explicando minha visão de um espaço que combinasse acolhimento de qualidade para idosos com atividades culturais e sociais significativas. O Centro Dia Caldas será um lugar onde pessoas mais velhas poderão passar o dia em um ambiente estimulante e acolhedor, retornando às suas casas à noite, expliquei. Muitos idosos sofrem com a solidão, não com a falta de cuidados físicos. Queremos oferecer companhia, propósito e dignidade. A entrevista continuou por alguns minutos, até que Geraldo discretamente sinalizou a hora. Tínhamos mais um compromisso naquela noite, a primeira reunião oficial do Conselho da Fundação, que aconteceria na mansão. Ao sairmos do Residencial Bela Vista, o céu já estava escurecendo, pintado em tons de púrpura e laranja. Observei o edifício uma última vez, pensando em como um lugar que deveria ter sido minha prisão tornou-se, ironicamente, o ponto de partida de minha libertação. Está pronta para voltar para casa? Perguntou Julieta, enlaçando seu braço no meu enquanto caminhávamos até os carros. Para casa, repeti, pensativa. A mansão agora tem um propósito diferente. Ainda é meu lar, mas também será o lar de muitas outras pessoas durante o dia. Gosto dessa ideia. O trajeto até o Batel foi silencioso. Cada um de nós absorto em seus próprios pensamentos. Quando os portões da mansão se abriram para nossa chegada, notei que as luzes do jardim já estavam acesas,
criando um caminho iluminado até a entrada principal. Arrumei tudo conforme suas instruções, Dona Berenice, informou Dulce, recebendo-nos na porta. A sala de jantar está pronta para a reunião, e preparei um jantar leve para depois. Obrigada, Dulce, respondi com sinceridade. Não sei o que faria sem você. Dirigimo-nos à sala de jantar, onde a grande mesa de mogno, herança da família de Carlos, estava preparada com elegância discreta. Blocos de notas, canetas, pastas com documentos, tudo organizado para nossa primeira reunião formal. Além de Geraldo, Rodrigo e Julieta, outros 2 membros do conselho juntaram-se a nós. Dr. Miguel Assunção, um geriatra renomado da cidade, e professora Helena Viana, especialista em políticas para a terceira idade. Ambos haviam aceitado prontamente meu convite semanas antes, entusiasmados com a proposta inovadora da Fundação. A reunião começou com as formalidades necessárias: aprovação do estatuto, definição das responsabilidades de cada membro do conselho, estabelecimento do calendário de encontros regulares. Mas logo passamos aos assuntos mais práticos e empolgantes: a adaptação da mansão para se tornar um centro-dia, a contratação de profissionais, o desenvolvimento de programas culturais e sociais. Sugiro que mantenhamos a biblioteca como espaço de leitura e grupos de discussão, propôs Helena. É um ambiente perfeito para atividades intelectuais. E o jardim de inverno pode ser transformado em um ateliê de artes, acrescentou Julieta, que sempre teve sensibilidade artística. Luz natural perfeita, espaço amplo, vista para o jardim. Observei com satisfação como o projeto ganhava vida através daquelas discussões. Cada cômodo da mansão sendo reimaginado, repensado com um propósito comunitário, sem perder a elegância e o conforto que sempre a caracterizaram. E quanto ao seu espaço pessoal, Berenice? Perguntou Miguel, com a preocupação genuína de um médico. É importante que você mantenha sua privacidade e conforto. Já pensei nisso, respondi. A ala leste, com minha suíte, escritório e uma pequena sala de estar, permanecerá como meus aposentos privados. É espaço mais que suficiente. Rodrigo fez anotações detalhadas de todas as decisões, organizando-as em um plano de implementação com cronogramas e responsabilidades. Sua eficiência e capacidade organizacional confirmavam que fiz a escolha certa ao trazê-lo para liderar os aspectos executivos da Fundação. Quando a reunião formal encerrou-se, Dulce serviu um jantar leve: sopa de legumes, pão caseiro, uma seleção de queijos e frutas frescas. A conversa fluiu naturalmente para assuntos menos estruturados, ideias e sonhos para o futuro da Fundação. Imagino expandir o conceito para outras cidades em alguns anos, comentei, sentindo-me energizada apesar do dia longo. Talvez criar uma rede de centros dia Caldas pelo Brasil. Um passo de cada vez, aconselhou Geraldo com seu pragmatismo habitual. Vamos consolidar este primeiro, aprender com os desafios e depois pensar em expansão. Estava prestes a responder quando meu celular vibrou. Ao verificar a tela, senti um aperto no peito. Era uma mensagem de Leonardo. Com licença, pedi, afastando-me da mesa. No corredor, longe dos olhares dos outros, li a mensagem. Mãe, cheguei ao apartamento. É mais do que mereço. Não espero seu perdão, mas quero que saiba que estarei no escritório da Fundação amanhã às 8h, conforme combinamos. Leonardo. Não havia autocomiseração naquelas palavras, nem tentativas de manipulação emocional. Apenas uma aceitação simples das condições estabelecidas. Era pouco, mas era um começo. Respirei fundo, guardando o celular, e retornei à sala de jantar. A conversa continuava animada, planos sendo tecidos, ideias compartilhadas. Este era o futuro que eu escolhera. Não uma aposentadoria tranquila, não o papel de avó dedicada que um dia sonhei, mas algo igualmente significativo. Uma nova missão. Ao final da noite, quando todos se foram, exceto Julieta, que ficaria hospedada comigo por alguns dias, permiti-me um momento de reflexão solitária no jardim. O ar noturno estava fresco, perfumado pelas rosas que Carlos plantara décadas atrás e que Dulce mantinha com tanto carinho. Um dia intenso, comentou Julieta, juntando-se a mim com 2 taças de vinho tinto. O mais intenso de muitos,
concordei, aceitando a taça. Mas também o mais libertador. Sentamos em silêncio por alguns momentos, apreciando o vinho e a serenidade da noite. As estrelas brilhavam intensamente no céu limpo de Curitiba, lembrando-me de quão pequenos somos no grande esquema das coisas. Sabe o que mais me impressiona? Disse Julieta finalmente. Como você transformou uma tragédia pessoal em algo significativo para tantas pessoas. Ao invés de amargurar-se, você criou. Seus olhos brilhavam com admiração sincera, fazendo-me sentir uma onda de gratidão por sua amizade inabalável ao longo de décadas. Não foi fácil, confessei. Houve momentos em que a dor da traição de Leonardo parecia insuportável, em que a raiva ameaçava consumir-me. O que fez a diferença, então? Refleti por um instante, buscando a resposta honesta. Aquela ligação, respondi finalmente. A ligação que fiz para Geraldo na porta do asilo, quando Leonardo achou que tinha vencido. Foi o momento em que decidi que não seria uma vítima, mas sim a autora da minha própria história. A ligação que mudou tudo, resumiu Julieta, erguendo sua taça em um brinde silencioso. Sim, concordei, retribuindo o gesto. Aquele momento me fez perceber que, aos 68 anos, ainda tenho o poder de reescrever meu destino. Que um final não é necessariamente um fim, mas pode ser um novo começo. Recordei aqueles segundos decisivos, o celular em minhas mãos trêmulas, a sensação de clareza surgindo em meio ao caos. Uma simples ligação, para ativar um plano meticulosamente arquitetado, sim, mas também para conectar-me à minha própria força interior. Acho que essa é a mensagem que quero transmitir com a Fundação, continuei. Que envelhecer não significa tornar-se irrelevante ou impotente. Que mesmo quando as pessoas tentam nos fazer sentir invisíveis, podemos reafirmar nossa presença no mundo de formas significativas. O celular vibrou novamente em meu bolso. Desta vez, era uma notificação do Jornal Online de Curitiba. A reportagem sobre a criação da Fundação Caldas já estava no ar, destacando sua missão inovadora para transformar a vida de idosos na cidade. A foto escolhida mostrava-me na entrada do residencial Bela Vista, assinando os documentos oficiais, com um sorriso sereno e determinado. Parece que o mundo já está sabendo da novidade, comentou Julieta, espiando a tela do meu celular. E isso é apenas o começo, respondi, sentindo uma onda renovada de energia e propósito. Naquela noite, ao recolher-me para dormir em minha suíte na mansão, agora oficialmente a sede da Fundação Caldas, refleti sobre a incrível jornada dos últimos dias, de quase vítima a fundadora, de quase abandonada a visionária. Toquei o colar de pedras roxas antes de colocá-lo cuidadosamente sobre o criado mudo. Aquele objeto que havia sido meu escudo e testemunha silenciosa, agora representava algo diferente. Não mais a necessidade de proteger-me, mas a capacidade de transformar desafios em oportunidades. No dia seguinte, às 8h em ponto, Leonardo estaria no escritório provisório da Fundação, iniciando seu caminho de redenção, ou ao menos de retribuição. Não sabia se um dia recuperaríamos o que foi perdido entre nós. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar completamente. Mas sabia, com certeza absoluta, que minha história não terminaria como ele planejara, abandonada e esquecida em um asilo, por mais luxuoso que fosse. Minha história continuaria sendo escrita, página após página, com propósito e dignidade, porque uma única ligação, feita no momento mais sombrio, quando tudo parecia perdido, havia mudado tudo. Não apenas salvando-me de um destino indesejado, mas abrindo caminho para algo que nunca imaginei, uma segunda primavera na minha vida, mais vibrante e significativa que a primeira. E enquanto o sono aproximava-se, levando consigo as tensões do dia, sorri ao pensar no amanhã, no centro-dia que em breve encheria a mansão com vozes e risos, nos projetos que transformariam vidas, na possibilidade, ainda que tênue, de redenção para meu filho. A traição de Leonardo havia sido dolorosa, sim. O abandono, devastador. Mas, ironicamente, foi justamente esse momento de escuridão que me permitiu encontrar uma luz mais brilhante do que jamais imaginei.
Uma luz que agora iluminaria não apenas meu caminho, mas o de muitos outros. Adormeci com esta certeza reconfortante. Às vezes, nossas maiores feridas tornam-se portais para nossos maiores propósitos. E uma simples ligação, feita no momento certo, pode realmente mudar tudo. Quando olho para trás e revivo essa história que acabei de compartilhar com vocês, ainda sinto um misto de emoções percorrendo meu corpo. A traição de meu filho Leonardo, que culminou com ele jogando minha mala na porta do residencial Bela Vista e dizendo aquelas palavras cruéis: "Vá morar no lugar que você tanto merece", foi sem dúvida o momento mais doloroso da minha vida. Uma dor que apenas uma mãe traída pelo próprio filho pode compreender. Mas aquela ligação para Geraldo Fontana, feita com minhas mãos trêmulas enquanto Leonardo me observava surpreso de dentro do carro, realmente mudou tudo. Foi o momento em que decidi que não seria uma vítima, mas sim a protagonista da minha própria história. Foi quando mostrei ao mundo, e principalmente ao meu filho, que uma mulher de 68 anos não é um objeto descartável, mas sim uma pessoa com sabedoria, força e determinação. A criação da Fundação Caldas de Amparo aos Idosos surgiu da dor, mas transformou-se em propósito. O que Leonardo planejava como meu fim tornou-se um novo começo, não apenas para mim, mas para muitos outros idosos que agora encontram acolhimento, dignidade e significado no centro-dia instalado na mansão do Batel. As salas que ele e Celina cobiçavam para festas vazias e exibições de status agora pulsam com atividades significativas, rodas de conversa, oficinas de arte, música e literatura. O plano que construí meticulosamente ao longo dos meses, quando comecei a perceber as intenções de Leonardo, funcionou melhor do que eu poderia esperar. A transferência dos bens para a fundação, o gravador no colar de pedras roxas registrando cada conspiração, a preparação de Rodrigo para assumir os negócios da família, cada peça encaixou-se perfeitamente, criando uma rede de proteção que Leonardo jamais imaginou possível. E Celina, como previ, desapareceu no momento em que percebeu que não haveria mansão, não haveria herança, não haveria vida de luxo às minhas custas. Seu amor por Leonardo revelou-se tão falso quanto as preocupações que demonstrava com meu bem-estar. Uma mulher movida apenas pela ganância, incapaz de permanecer ao lado do marido quando os tempos tornaram-se difíceis. Quanto a Leonardo, sua jornada de redenção está apenas começando. Todas as manhãs, ele se apresenta pontualmente no escritório da Fundação, cumprindo as tarefas designadas com uma humildade que nunca demonstrou antes. Vejo em seus olhos o peso da vergonha, o reconhecimento tardio do mal que causou. Não sei se um dia conseguiremos reconstruir nossa relação, se voltarei a confiar nele como filho. Algumas traições deixam cicatrizes permanentes na alma. Mas como presidente da Fundação Caldas, aprendi que o perdão não é necessariamente esquecer o que foi feito, mas sim não permitir que o passado controle nosso futuro. Leonardo tem uma chance de reconstruir-se, de encontrar um propósito maior que a ganância que o consumiu. Se aproveitará essa oportunidade, somente o tempo dirá. A mansão do Batel, antes palco de conspirações e traições, agora vibra com uma energia completamente diferente. Idosos que antes passavam seus dias na solidão de suas casas, agora participam de atividades, compartilham histórias, encontram novos amigos. Vejo em seus olhos o mesmo brilho que redescobri nos meus. O brilho de quem sabe que ainda tem valor, que ainda pode contribuir, que ainda é parte importante do mundo. Julieta permaneceu ao meu lado durante toda essa transformação. Sua amizade inabalável, um lembrete de que laços verdadeiros resistem a qualquer tempestade. Geraldo continua cuidando dos aspectos legais da fundação, sua integridade e sabedoria guiando-nos por caminhos seguros. Rodrigo superou todas as expectativas, revelando-se não apenas um administrador competente, mas também um homem de visão e compaixão. E Dulce, minha fiel Dulce, continua cuidando da mansão, agora com uma equipe ampliada para atender às necessidades do centro-dia. Seu sorriso é mais frequente, seus olhos mais vivos. Ela também encontrou um propósito renovado nessa nova fase.
A notícia da criação da Fundação Caldas espalhou-se rapidamente pela cidade. Recebemos doações, ofertas de voluntariado, convites para expandir o projeto para outros bairros. O que começou como uma resposta a uma traição pessoal transformou-se em um movimento maior que eu mesma. Às vezes, quando estou sentada no jardim ao entardecer, observando os frequentadores do centro-dia participando de uma aula de Tai Chi ou simplesmente conversando em pequenos grupos, sinto uma paz que pensei nunca mais experimentar após aquele dia terrível na porta do residencial Bela Vista. Sinto que, de alguma forma misteriosa, tudo aconteceu exatamente como deveria. A ligação que fiz naquele momento de desespero realmente mudou tudo. Não apenas impediu que eu fosse abandonada em um asilo contra minha vontade, mas abriu caminho para uma nova fase da minha vida. Uma fase com mais propósito, mais significado e, ironicamente, mais alegria do que jamais imaginei possível aos 68 anos. Se você está assistindo esta história no canal Vovó Lembrou, quero que saiba que cada relato como o meu tem um propósito maior. Não se trata apenas de entretenimento ou curiosidade. São histórias reais de superação, de transformação, de pessoas que recusaram-se a ser vítimas das circunstâncias e encontraram força para reescrever seus destinos. Por isso, peço que se inscreva no canal Vovó Lembrou agora mesmo. Cada inscrição é um incentivo para que mais histórias como a minha sejam compartilhadas, inspirando outras pessoas que talvez estejam enfrentando seus próprios momentos de escuridão. Deixe seu like neste vídeo. Mostre que histórias de pessoas mais velhas também importam, que nossas experiências têm valor e podem ensinar lições importantes. E mais do que isso, comente abaixo sua reação a esta história. O que você faria no meu lugar? Teria perdoado Leonardo tão facilmente? Acredita que ele merece uma segunda chance? Seus comentários não são apenas mensagens digitais. São conversas reais que nos aproximam, que criam comunidade, que mostram que nenhum de nós está sozinho em suas lutas. Conheça também os outros vídeos do canal. Histórias de pessoas como eu, que enfrentaram desafios aparentemente insuperáveis e encontraram caminhos inesperados para superá-los. Cada história é única. Cada superação tem seu próprio sabor, mas todas carregam uma mensagem comum. Nunca é tarde demais para recomeçar, para encontrar propósito, para mostrar ao mundo e a nós mesmos do que somos capazes. Se esta história tocou seu coração, considere também contribuir com o Valeu Demais, uma forma de doação que ajuda a manter o canal funcionando e trazendo novos conteúdos diariamente. Produzir estes vídeos demanda tempo, dedicação e recursos. E sua contribuição, por menor que seja, faz toda a diferença para que mais histórias como a minha possam ser compartilhadas. Esse apoio financeiro permite que o canal Vovó Lembrou continue sua missão de dar voz a pessoas que, como eu, já foram subestimadas por causa da idade. Permite que histórias que ficariam perdidas no silêncio encontrem ouvidos atentos e corações abertos. É um investimento em sabedoria, em conexão humana, em inspiração. Quando fiz aquela ligação na porta do residencial Bela Vista, não imaginava que estaria um dia compartilhando minha história com milhares de pessoas. Não imaginava que minha dor pessoal poderia transformar-se em inspiração coletiva. Mas é exatamente isso que acontece quando nos recusamos a permanecer em silêncio, quando transformamos nossas feridas em sabedoria. Então, por favor, junte-se a esta comunidade. Inscreva-se no canal Vovó Lembrou. Deixe seu like, comente sua reação, compartilhe com amigos e familiares. Ajude com o Valeu Demais se puder. Seja parte desta rede de histórias que provam dia após dia que a vida não termina aos 60, 70 ou 80 anos, que na verdade, para muitos de nós, é apenas quando ela começa a fazer sentido de verdade. Aqui é Berenice Caldas, agradecendo por terem ouvido minha história. E lembrem-se, uma simples ligação pode mudar tudo, mas apenas quando temos a coragem de fazê-la no momento certo. Até o próximo relato, no canal Vovó Lembrou.